Evangelho de João, capítulo 18, versículo 22. Acharam? Está escrito assim: e tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Amém? Eu vou ler de novo o versículo 23. A face do Senhor Jesus está até formigando com a bofetada que ele levou. Ele sentiu o rosto arder. E ele olha para este homem que se atreveu a lhe dar a bofetada e ele diz: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Agora eu vou ler mais uma vez o versículo 23. Eu gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Teresina, na sede do Piauí, gostaria que cada pessoa repetisse em seguida o que Jesus falou. Vamos lá. Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Por que me feres? Por que me feres? Amém? Desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Teresina e o Piauí já deu para o Senhor Jesus. Alguém usou a mão para bater no rosto dele. Use a sua mão agora para glorificar o nome do Senhor. Usando as mãos, aplauda, aplauda, aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido, nós queremos usar as nossas mãos para glorificar o teu nome. Recebe agora o louvor, não apenas do povo aqui de Teresina, do Piauí, mas de todo o país. Pessoas estão ouvindo pela rádio e te glorificando também. Até fora do Brasil, pela internet, pessoas estão te glorificando, aplaudindo o teu nome. Então recebe este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para ouvir o homem. O homem não tem nada a dizer. O homem não precisa aparecer. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua palavra. Vem com teu espírito agora. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Uma bênção, não é? Glória a Deus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E onde Ele está presente, Ele não marca só a sua presença, Ele começa a agir, curando, libertando, transformando. Mesmo que hoje eu digo isso, porque eu sei que tudo que a gente provoca com a nossa palavra, assim acontece. Aquilo que a gente determina com fé, se cumpre infalivelmente. Hoje, enquanto eu estiver ministrando esta palavra, e você prestando atenção, o Senhor Jesus vai estar passando no meio da multidão, estendendo a sua mão, curando, libertando, restaurando, transformando, abrindo as portas, resolvendo os problemas. Já está determinado isso, assim está acontecendo. E eu digo mais uma coisa a você. Enquanto nós estivermos falando, o Espírito Santo de Deus vai estar acrescentando poder na tua vida.
Ele vai distribuir dons, vai distribuir virtude enquanto você ouve a palavra. Por isso não deixe nada desviar a tua atenção, para que quando o Senhor Jesus chegar na vez de te abençoar, Ele encontre você adorando em espírito e em verdade. Você crê que o Senhor Jesus verdadeiramente está aqui? Que Ele não fica apenas parado olhando, mas que Ele vai agindo? Você crê nisso? Então dê mais uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Isso. Oh, glória. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Podeis se assentar. Naquela noite, Jesus Cristo foi preso. Já era a madrugada de sexta-feira. E diz a palavra que muitos, uma multidão, com pedaços de pau e com foices e com armas, foram prender Jesus. Nunca ninguém nos disse que multidão era essa. O que era uma multidão para os discípulos ali naquele jardim. Mas lendo aqui o versículo 12, que mesmo em João capítulo 18, versículo 12, quando da prisão de Jesus, nós lemos o seguinte, ó. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Veja só, essa coorte, alguns dizem que o certo é dizer coorte. Esta coorte ou coorte era uma facção do exército romano. Essa expressão era usada só para o exército romano. E uma corte ou coorte era a 10ª parte de uma legião. Uma legião do exército romano tinha 6.000 soldados. Uma corte ou coorte, portanto, tinha 600 soldados. Isso significava 6 centúrias. Também supomos que além dos 600 soldados romanos, havia ali também 6 centuriões, porque o centurião era aquele que tomava conta de 100 soldados romanos. Então só de soldados romanos naquela noite para prender Jesus, eu te garanto isso, tinha uma verdadeira multidão de homens armados. Homens com lanças, espadas, escudos, que fizeram uma invasão do Monte das Oliveiras. E tantos soldados assim foram requisitados, porque a ideia era cercar o Getsemane, para que ninguém fugisse entre as árvores, entre as oliveiras. Só de soldados romanos uma corte, ou coorte, 600 soldados. Mas a gente vê que também havia ali o tribuno e os servos dos judeus. Essa palavra servos dos judeus significa os guardas do templo, porque o templo de Jerusalém, ele tinha uma guarda particular, constituída de judeus. É como o Vaticano hoje, o Vaticano tem uma guarda também, um exército ali, não é? Tem os guardas do Vaticano. Jerusalém também tinha no seu templo a guarda do templo, e era bastante numerosa, porque o templo de Jerusalém era monumental, precisava de uma guarda particular para organizar, senão aquilo virava um tumulto, virava uma bagunça. E aqueles guardas do templo, num número que eu não sei te dizer, também se somaram às forças romanas para prender o Senhor Jesus naquela noite. Então, eles foram, você sabe que, na verdade, eles não prenderam Jesus, foi Jesus que se entregou. Jesus disse: é a mim que vocês procuram, deixem ir os meus discípulos. E aí, eles prenderam somente Jesus. E um ato de covardia, eles amarraram Jesus naquela hora. Tantos
para prender um homem desarmado que se entregou voluntariamente e mesmo assim foi amarrado. Não sei te dizer se com as mãos para frente ou se com as mãos para trás, mas Jesus Cristo foi amarrado. E olha aqui no versículo 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Por que levaram Jesus primeiramente para a casa de Anás? Porque esse Anás, ele era o antigo sumo sacerdote do templo. Ele foi sumo sacerdote antes de Caifás. Ele começou a ser sumo sacerdote no ano 7 da era cristã, mas no ano 18 da nossa era, ele foi deposto pelo governador da Síria, que se chamava Quirino. E esse governador Quirino, quando depôs o Anás como sumo sacerdote, ele nomeou outro, que foi José Caifás. Aí o que Anás fez para continuar no poder? Ele tratou de casar uma das filhas que ele tinha com o novo sumo sacerdote chamado Caifás. E com essa manobra ele continuou no poder. E Caifás também gostou desse acerto, porque assim ele tinha ao lado dele todo o controle que Anás exercia sobre Jerusalém. Anás, por causa disso, era considerado ainda uma grande autoridade em Israel, uma autoridade espiritual. Ele era sogro do sumo sacerdote. E tem um outro motivo também, porque Anás continuava sendo uma pessoa importante e até considerado ainda sumo sacerdote. É que para o judeu, em função de um artigo na Torá, o sumo sacerdote era vitalício. O seu cargo só terminava quando ele morria. Então o fato do procurador Quirino ter destituído Anás como sumo sacerdote, para o povo isso não quis dizer nada, porque para o povo Anás continuava sendo sumo sacerdote. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 9, eu quero que você acompanhe comigo para aprender a palavra de Deus e entender também essa situação da prisão de Jesus e por que ele foi levado primeiramente na casa de Anás. Aqui em Êxodo capítulo 29, versículo 9, diz assim, e os cingirás com um cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e aos seus filhos. Quer dizer que o primeiro sumo sacerdote que Israel teve, que se chamou Arão, ele era vitalício, e os seus filhos também. Então é por isso que os judeus consideravam ainda Anás sumo sacerdote, porque o sacerdócio somente terminava com a morte do sacerdote. A decisão política de Quirino destituir Anás não impedia que o povo ainda o considerasse sumo sacerdote. E foi isso também que causou aquela situação estranha que a gente lê no Evangelho, que quando João Batista começou a pregar no deserto, o evangelista, ao narrar esse fato, ele diz que tinha 2 sumos sacerdotes. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, olha só, versículo 2. Quando João Batista começou a pregar, o Evangelho diz assim, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veja, você sabe que a palavra sumo quer dizer o máximo, não é? O top, o número 1. Se sumo sacerdote é o sacerdote máximo, como que poderia ter 2 sacerdotes máximos naquele tempo? Um teria que ser maior que o outro. Olha só. Mas é como se naquele tempo existisse 2 sumos sacerdotes. Jesus Cristo preso foi levado primeiro para a casa de Anás. Esse Anás ficou muito contente quando ele viu Jesus amarrado sendo levado ali no seu palacete. Ele ficou muito feliz porque ele tinha um ódio de Jesus.
Ele não suportava Jesus, sabe por quê? Porque Anás, ele tinha 5 filhos que também eram sacerdotes, e esses 5 filhos é que controlavam as barracas dos camelôs, onde os vendilhões do templo faziam seus negócios, e os sumos sacerdotes, filhos de Anás, tinham participação no resultado das vendas. E por 2 vezes Jesus Cristo foi lá nas barracas dos filhos de Anás e derrubou tudo. Então Anás ficou muito contente quando viu Jesus Cristo preso. Ele sentiu um prazer especial. Olha só, esse homem que tanto prejudicou os nossos negócios, este homem que tanto nos censurou, agora está aqui no meu palacete, preso, amarrado, indefeso. Agora é a nossa vez. Bem que Jesus Cristo tinha dito, agora é a hora e o poder das trevas. Aí esse Anás começou o interrogatório de Jesus. E ele quis saber de Jesus sobre os seus discípulos e sobre a doutrina que Jesus Cristo pregava. Ele inquiriu assim diretamente. Perguntou para Jesus: fale-nos dos seus discípulos. E qual é a doutrina que pregas em Israel? Aí Jesus Cristo olhou para Anás, que não era sumo sacerdote mais, mas se fazia como tal. Jesus olhou para Anás e disse assim: eu falei abertamente ao mundo, e sempre ensinei na sinagoga e no templo, que é onde os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. Quando Jesus acabou de dar essa resposta, um dos servos do sumo sacerdote, e eu quero que você entenda que esse servo era a guarda, fazia parte da guarda do templo que prendeu Jesus, e ele devia ser talvez o chefe da guarda, porque ele estava ali numa posição principal como autoridade também. Foi ele que conduziu Jesus até Anás. Ele devia ser o chefe da guarda do templo. Esse homem sabia muito bem o que Jesus já tinha feito naquela noite, porque lá no Jardim das Oliveiras, na prisão de Jesus, Pedro tirou a espada e tentou ferir um guarda, e cortou a orelha daquele soldado do templo que se chamava Malco. Esse chefe dos guardas, ou esse guarda, se ele não for chefe, ele viu quando Jesus consertou a orelha do homem, que sangrava muito, e fez aquele milagre na hora. Aquele guarda sabia que Jesus tinha um poder especial, mas ele naquele momento, ele quis ficar do lado do falso, do ilegítimo sumo sacerdote. Olha só, naquele momento, ele poderia tomar uma posição: ficarei ao lado de Jesus, porque este homem me surpreendeu. O que ele fez lá no horto foi tremendo. Eu nunca vi isso. Ele colou uma orelha ali, ele fez um reimplante de orelha. O sangue que estava escorrendo parou na hora. Eu vou ficar do lado de Jesus. Mas ele resolveu ser fiel a um ilegítimo sumo sacerdote. E ele não compreendeu que o maior de todos os sacerdotes era Jesus Cristo. Ele não compreendeu que Jesus Cristo estava acima daquela casta religiosa, mas por interesse, e querendo ficar do lado dos mais fortes. Olha o perigo, amados. Uma pessoa tem que ter opinião própria. Você não pode ficar do lado da maioria só porque a maioria está ali parecendo ter mais poder. Você tem que ficar do lado da verdade. E a verdade ali estava com uma única só pessoa. E todos que estavam reunidos naquele lugar estavam contra a única pessoa que era a verdade. E o guarda do templo, ele resolveu ficar do lado da maioria, ainda que fosse uma maioria gananciosa, uma maioria corrupta. E olha só o detalhe: o historiador judeu Joséfo, que não era cristão, que era judeu mesmo, que escreveu sobre a história dos judeus, que retratou aquela época, o historiador Joséfo
de uma maneira assim bem ilibada, sem qualquer partidarismo, ele citou Anás. Sabe o que ele falou de Anás? No livro das histórias dos judeus? Estou dizendo no livro da história dos judeus, não no evangelho. Ele não era nem cristão. Esse Joséfo escreveu que Anás era uma pessoa avarenta e gananciosa. Ele e os filhos. Olha só. Naquele momento, o soldado do templo, quando ouviu a resposta de Jesus, ele poderia ter ficado do lado da verdade. A verdade era uma só e só tinha uma pessoa ali com a verdade. Mas ele ficou do lado da maioria e do lado do interesse. E ele deu uma violenta bofetada no rosto de Jesus Cristo. Imagine, eu não sei se Jesus estava com as mãos amarradas para frente ou amarradas para trás. Imagine um soldado que é um homem que tem um corpo forte, preparado, um segurança, tipo aqueles armários mesmo, um homem que tem a mão grossa e pesada. Imagine um homem desse chegar num que está amarrado e dar uma bofetada. Foi violenta a bofetada, foi exemplar a bofetada. Ele inclusive quis aparecer na frente do falso sumo sacerdote. Ele quis aparecer para todo mundo ali. Ele quis mostrar que ele era autoridade. E ele enfiou a mão no Senhor Jesus, ele feriu o Senhor Jesus, ele deu aquele murro, aquela bofetada em Jesus Cristo, uma violenta pancada no rosto de Jesus Cristo. E ele repreendeu Jesus. É assim que falas ao sumo sacerdote? Jesus Cristo deu aquela resposta: se falei mal, dá testemunho do mal. E Jesus está olhando bem nos olhos daquele guarda. Mas se falei bem, por que me feres? Você imagine o Senhor Jesus olhando profundamente para aquele guarda, não mostrando nenhum medo da sua autoridade, não mostrando qualquer covardia, mas olhando nos olhos, penetrando na alma, penetrando na consciência, fazendo uma pergunta para despertar a consciência da pessoa, fazer a pessoa refletir sobre aquela violência gratuita, fazendo a pessoa refletir inclusive sobre por qual motivo ele estava ferindo o Senhor Jesus. E essa é a pergunta que ficou ecoando na consciência daquele guarda, que ficou se repetindo. E essa é a pergunta que eu e você e toda a humanidade tem que saber a resposta. Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Quem é que apareceu até hoje para falar mal de Jesus Cristo com razão? Falam mal de Jesus, mas sem razão. Agora, quem apareceu para falar mal de Jesus e comprovar que estava falando mal com razão? Se falei mal, dá testemunho de mal. Ou seja, Jesus Cristo, apesar de ter dado uma resposta à altura para Anás, em nenhum momento ele pecou. A resposta foi à altura, e foi uma resposta correta. Nunca falei nada em oculto, sempre ensinei abertamente no templo e nas sinagogas. As pessoas que me ouviram sabem o que eu tenho dito. Pergunta para as testemunhas. E num julgamento, não é para ficar se ouvindo o réu, é para se ouvir as testemunhas. Jesus Cristo não falou nada demais, não pecou nisso não. Se falei mal, dá testemunho de mal. O que foi que Jesus fez de mal neste mundo? Quem é que pode levantar uma coisa ruim que Jesus Cristo tenha feito? Todos os discípulos que acompanharam Jesus de perto durante 3 anos e meio, convivendo ali na intimidade, todos eles escreveram e testemunharam que Pilatos e os judeus mataram o Santo de Deus. Todos eles sempre pregaram e anunciaram que Jesus não tinha pecado. Jesus está falando, se eu falei mal, dá testemunho de mal. Ou seja, ele está pedindo provas na sua acusação. Não há provas. Não há provas de que ele tenha pecado, agido mal ou cometido qualquer crime. Mas se eu falei bem, por que me feres? E essa é a pergunta. Se Jesus Cristo só fez o bem,
no mundo, se Ele curou todos os doentes de todas as enfermidades, se Ele libertou todos os oprimidos do diabo, se Ele inclusive ressuscitou 3 defuntos, se Ele multiplicou o pão para matar a fome de multidões, se Ele sempre teve uma palavra boa para o cansado, para o aflito, para o desesperado, se Ele proferiu as mais belas e sábias palavras que já foram pronunciadas na face da terra, se Ele só andou por este mundo fazendo o bem, por que me feres? Essa é a pergunta. Por que me feres? Jesus Cristo quer que você reflita nisso. Essa pergunta tem que ecoar na tua mente, porque muitas pessoas ficam achando que Jesus Cristo foi ferido apenas por causa da sordidez humana, só por causa disso, pela crueldade humana, porque os homens são maus, então escarneceram dele, e os bons realmente sofrem. Muita gente acha que foi por isso que ele foi ferido, mas a resposta precisa ser exata, porque a resposta exata faz a diferença entre quem compreende o sacrifício de Jesus e quem não compreende a morte de Jesus. Aquele guarda que deu a bofetada violenta em Jesus Cristo, pode ter certeza, a sua mente não parava de repetir essa pergunta: por que me feres? E toda vez que uma palavra de Deus penetra na mente humana, aquilo fica se repetindo sem parar, fica repetindo sem parar. A palavra, ela ecoa. É isso que nós chamamos ecoar a palavra. Quando a pessoa não quer pensar naquilo, ela quer esquecer aquilo, mas a palavra fica ecoando, fica se repetindo. A pessoa não quer pensar nesse assunto, mas ela fica se repetindo na sua mente. Um padre lá do interior de São Paulo, ele um dia ouvindo a rádio, ouvindo escondido dentro lá do seu dormitório, ouvindo bem baixinho a mensagem, ele não perdia uma noite. Um dia ele ouviu a seguinte palavra: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí isso ficou repetindo na cabeça daquele padre, ficou repetindo. Essa é a bênção da palavra. Sabe por quê? É uma palavra viva. Se você estivesse ouvindo aqui a palavra de um homem, morria aqui, mas você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Foi por isso que, mesmo sem ter escrito nenhuma linha, Jesus Cristo pôde dizer com segurança: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque a palavra de Deus ecoa. A palavra de Deus ecoa, repete, 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 repete. Só para você saber o que aconteceu com o padre, ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais fazer nada. Aí ele foi celebrar a missa. Quando ele ergueu assim a hóstia para consagrar, aquela palavra continuou repetindo na mente dele. E ele ficava olhando para aquela igreja cheia de imagens de escultura, e a palavra se repetindo: não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura. Aquele padre sentiu um calor tão forte como ele nunca tinha sentido antes, um calor sobrenatural. E ele me disse que depois começou a falar palavras que ele não entendia. Tadinho, foi batizado com o Espírito Santo e nem percebeu. Aí ele começou a dizer coisas que ele não entendia. Aquele fogo sobre ele, e ele com a hóstia. Aí ele abaixou a hóstia e ele começou a dizer para todo mundo que estava naquela igreja: gente, Maria não salva, Aparecida não salva, Pedro não salva, santo nenhum salva. Quem salva é Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra fica ecoando, 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 ecoando. E essa é a pergunta hoje.
que está se repetindo. Veja, Jesus falou ali para um guarda que lhe deu uma bofetada. Mas essa pergunta está hoje ecoando para todos nós aqui em Teresina, no Piauí. E está ecoando para o Brasil inteiro e até fora do Brasil por causa da internet. E essa mensagem, essa pergunta está se repetindo: por que me feres? Se Jesus só fez o bem nesta terra, por que me feres? Ora, você preferia que Jesus Cristo tivesse feito o mal para haver motivo para ele ser ferido? Quando ele estava pendurado lá na cruz, aumentando a ferida, um dos ladrões crucificados ao seu lado disse assim para o companheiro: você está zombando dele, escarnecendo? Nem estando aqui na mesma condenação, tens temor de Deus? Nós aqui viemos parar porque merecemos. Os nossos atos aqui nos conduziram. Nós roubamos, nós matamos, nós fizemos, nós aprontamos, nós pecamos. Mas este nenhum mal fez. Você preferia que Jesus Cristo estivesse sendo crucificado porque ele era mau? Se Jesus Cristo estivesse sendo crucificado porque agiu mal, porque falou mal ou porque pecou, eu e você não estaríamos aqui. Não haveria história de Jesus Cristo. Se ele tivesse um único pecado, ele teria morrido e continuaria morto. Mas louvado seja Deus que ele não fez mal nenhum, porque morto, a morte não pôde retê-lo, e ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo para todo sempre. Se falei bem, por que me feres? Pilatos vai querer soltar Jesus porque sabe que ele é inocente. Ora essa, Jesus está fazendo a pergunta para alguém refletir: por que eu estou sendo ferido? A pergunta é essa, igreja. Nós temos que ter a resposta certa. Poxa, se eu for mal e pagar pela minha maldade, bem feito. Mas por que Jesus Cristo está sendo ferido? Por que me feres? Agora nós vamos ver algumas coisas aqui na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele tem marcas dessas feridas. Ele não foi ferido só com aquela bofetada. Ele foi violentamente ferido, açoitado sem limites. Quando Pilatos decidiu que iria soltar Jesus, porque viu que ele era inocente, que ele não tinha feito mal nenhum, Pilatos, só para dar uma satisfação para o povo, aquele povo sanguinário, aquele povo sórdido, Pilatos, só para contentar a massa que queria violência, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os romanos também, como os judeus, açoitavam as pessoas, ou com varas, ou com chicotes que tinham pedaços de ossos, ou chumbo amarrado assim na ponta. Só que o judeu, quando ele mandava açoitar alguém, ele não podia passar de 40 açoites. Daí a expressão 40 açoites menos um. Quando era o judeu que açoitava, tinha limite. E Moisés escreveu na lei, para que o teu irmão não morra na tua mão. Mas os romanos, quando açoitavam, não tinha esse negócio de 40 açoites menos um. Era quanto o carrasco aguentasse. O número de açoites era ilimitado. Então Pilatos mandou Jesus ser açoitado. E Jesus foi violentamente ferido por aqueles açoites. Por quê? Por quê? Tão açoitado na frente do corpo e nas suas costas também, de maneira que toda a sua carne ficou retalhada, a sua pele se abriu. Por que ele foi ferido daquele jeito? Aí Pilatos apresenta Jesus todo ferido, já ensanguentado. Pilatos pensa que vai comover a multidão, que vai dizer: tudo bem, já apanhou bastante, o cara está quase morto, tudo bem. Pilatos achou que assim conseguiria soltar Jesus, mas o povo queria mais feridas em Jesus. Crucifica-o, gritou a multidão.
Mas eu não vejo nele mal algum. Olha a questão. Se ele não fez mal nenhum, a pergunta é essa: por que foi ferido? Por que me feres? E a multidão pediu para se fazer mais feridas em Jesus Cristo. Feridas que se aprofundaram com os cravos e com a coroa de espinho e com a lança. Um dia você vai ver o Senhor Jesus. Seja como salvo, ou seja como condenado, um dia cada pessoa que está aqui e cada pessoa da face da terra vai ver o Senhor Jesus. Está escrito que todo olho o verá. E quando verem o Senhor Jesus, vão ver que Ele é um homem que traz as marcas dessas feridas. Que Ele tem um corpo humano igual ao nosso, mas Ele preservou todas as cicatrizes. Se você olhar na testa de Jesus Cristo, você vai ver as marcas dos espinhos. Se você olhar no rosto de Jesus Cristo, você vai ver as cicatrizes dos cortes, corte na boca, no nariz. Nenhum osso dele se quebrou, mas a carne foi dilacerada. Jesus tem cicatrizes, marcas, com alguém que é atropelado por um caminhão de 50 toneladas e fica aguardando pelo resto da vida aquelas marcas. Jesus Cristo é um homem que tem feridas cicatrizadas nas mãos, nos pés e até no lado. Ele guarda essas marcas. Ele tem marcas no pescoço, cicatrizes no pescoço, naquilo que pode ser visto. Ele tem marcas em todo o seu corpo. Se alguém no céu nunca tivesse visto aquelas marcas e perguntasse para Jesus: que marcas são essas? A Bíblia responde. Se qualquer pessoa encontrasse com Jesus na rua, vamos imaginar isso, numa hipótese dessa. Se qualquer pessoa se encontrasse com Jesus na rua hoje e visse aquele homem tão marcado, com feridas cicatrizadas, seria um quadro tão pavoroso que a pessoa iria perguntar: que marcas são essas, hein? E a Bíblia tem a resposta. Vai comigo no profeta Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Sabe quando você encontra uma pessoa toda cheia de cicatriz e você fala assim: poxa, o que foi isso? Ah, fui atropelado, caí da moto. Não, isso foi um acidente que aconteceu comigo, me envolvi num acidente de trânsito, não é? Poxa, mas quantas marcas. Se alguém, assim por acaso, encontrasse com Jesus agora, como pessoa comum, se isso fosse possível, a pessoa ficaria tão impressionada com a quantidade de feridas cicatrizadas que ele tem, que a pessoa não aguentaria, teria que fazer essa pergunta: vem cá, que feridas são essas? E ele iria dizer: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Por que me feres? O que significam essas feridas aqui? O rei Salomão, que viveu cerca de 960 anos antes de Cristo, ele escreveu vários provérbios. Mas ele escreveu um texto ali, entre tantos os provérbios, que a gente vê que ele foi usado para escrever sobre uma verdade espiritual que ele mesmo não conhecia a profundidade. Vamos no livro de Provérbios, nessa frase solta do rei Salomão, no capítulo 20, no versículo 30. Acompanhe comigo. E você vai ver, se você ler o versículo anterior e o posterior, você vai ver que essa frase está solta aqui no meio. E os profetas eram usados assim no Antigo Testamento.
colocavam frases no meio de outros textos, que eram verdades espirituais que eles nem imaginavam do que se tratava. Olha só, Provérbios 20, verso 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Olha só, essa declaração aqui de Salomão, ela está embutida aí no meio. Não tem nenhuma relação com o texto, nem com o contexto. Nada, nenhuma relação. Mas essa é a verdade. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Então nós começamos a entender: por que me feres? Aquelas feridas, os açoites, as cicatrizes que ele tem no corpo inteiro, não tem uma parte sã no seu corpo, não tem uma parte que não foi ferida, nem os extremos escaparam, as mãos e os pés, a cabeça, nada escapou, o corpo inteiro foi ferido. Aí a gente começa a entender, ele sendo bom, ele está pelas suas feridas purificando os maus. E eu quero que você confirme isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5. Eu sei de cor, você também, mas eu quero que você leia. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus está sendo ferido para a purificação dos maus. A resposta para essa pergunta está na própria palavra de Deus. Por que me feres? Você tem que saber isso. Jesus Cristo foi violentamente ferido por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O castigo que deveria ser sobre nós, o castigo foi sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Jesus Cristo se portou como cordeiro. Sabe por quê? Foi ferido em extremo, verteu todo o seu sangue para que hoje eu e você, pessoas do mundo inteiro, sejam purificadas pelo sangue do cordeiro. Os açoites do Senhor Jesus é a purificação dos maus. Porque me feres foi a primeira reflexão para que a humanidade começasse a questionar: por que um homem tão bom, sem pecado, tão puro e perfeito, como nunca houve outro na face da terra, por que ele sofreu desse jeito? Por que ele foi ferido? Foi por tua causa. Porque se ele não fosse ferido dessa maneira, seria você ferido desse jeito no dia do juízo. Olha só, eu vou repetir isso. Jesus Cristo foi tão ferido, porque na verdade esses açoites estavam reservados para nós no dia do juízo. Aliás, continuam reservados para os que não creem em Jesus. Os açoites estão reservados para o dia do juízo, para os que não creem em Jesus. Toda pessoa humana está reservada para o castigo, mas a pessoa que entrega a vida para Jesus, ela sente paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando você ver naquele dia, e eu disse que todo mundo aqui, seja salvo ou condenado, todo mundo aqui um dia vai ver o corpo do Senhor Jesus. Todo mundo vai contemplar as suas feridas. A pessoa que não conhece a palavra não sabe a resposta, por que ele foi ferido. Mas o salvo sabe, ele foi ferido para me dar vida e vida de verdade.
São essas feridas que me trazem a paz e a certeza da salvação. Você vai olhar um dia para outros justos, salvos, que estão lá na glória, que partiram antes de nós. Você vai conhecer o rei Davi. Você vai conhecer Abraão, Isaque e Jacó. Você vai conhecer Pedro. Você vai conhecer Maria. Você vai conhecer João. Você vai conhecer o Tadeu. Você vai conhecer muita gente. Muitos salvos. Você vai ver ali, você vai ver o Estevão. Você vai ver o Nicodemos. Você vai ver o Zaqueu. Você vai ver José de Arimateia. Você vai olhar para aqueles justos e todos eles estão resplandecendo. Todos eles estão com pele perfeita. Você vai dizer: eu não sabia que os salvos ficavam tão belos depois de salvos. Você vai ver que eles resplandecem a glória de Deus. Mas nenhum deles vai ter qualquer cicatriz, qualquer ferida. Você vai olhar para todos eles e todos eles serão belos e perfeitos. Mas tem um lá na glória que quando a gente olha para ele, não tem como não perguntar: que feridas são essas? Ele está todo ferido, ele guarda as marcas destas feridas. Mas os salvos, quando contemplarem, vão saber: é por causa destas feridas que eu vim parar neste lugar de glória. Era eu que devia estar ferido desse jeito e lançado lá no abismo, mas ele foi ferido no meu lugar. Esse justo foi ferido desse jeito, e eu te digo, se hoje fosse necessário fazer isso de novo, ele faria por amor a você. Por amor a você. Se Deus hoje dissesse na sua ira santa: eu vou açoitar esse pecador, Jesus Cristo se colocaria na frente do pecador e diria: Pai, não faça isso. Na tua ira, açoite a mim mesmo, castigue a mim mesmo. Ele se colocaria na tua frente. Mas esse é um ladrão, é um pecador, é um miserável. Essa mulher é uma pecadora. Essa pessoa blasfemou do meu nome. Essa pessoa me virou as costas. Essa pessoa odiou o ser humano que eu criei à minha imagem e semelhança. Eu quero açoitá-la. Hoje, se isso fosse acontecer, e se você olhasse para Jesus e se escondesse atrás dele, Jesus Cristo iria dizer: Pai, eu prefiro ser açoitado no lugar desta pessoa. Por quê, meu filho? É porque ela me escolheu como seu único Salvador. Eu não posso permitir que ela sofra um só arranhão. Ele se coloca na tua frente. Ele se põe no lugar do pecador. Por que me feres? Para salvar a tua alma, se você crer. Se você crer que eu sofri no teu lugar. Se você crer que eu fiz isso por amor a você. E se você se esconder atrás das minhas feridas. Se você se esconder atrás do meu castigo, nenhum açoite te alcançará. Nenhum tormento, nenhum castigo chegará até você. Porque eu vou aparar todos os castigos. Eu vou aparar todo o sofrimento. É como se Jesus Cristo fosse um para-raio. Tudo que deveria cair sobre o pecador, recaiu sobre ele. É por isso que o pecador, a pecadora, tem que se esconder atrás de Jesus. E por que você vai fazer isso? Porque você sabe qual foi o motivo pelo qual ele foi ferido. Por que me feres? Eu sei. E porque agora eu sei, eu quero me esconder atrás de Jesus Cristo. Por mais que eu ame os outros personagens bíblicos, tenho um carinho todo especial por Davi. Por mais que eu admire tanto Moisés e Elias, Jeremias, Isaías, por mais que eu admire Abraão, Isaque e Jacó, por mais que eu admire Josafá, por mais que eu admire todos os outros personagens bíblicos, por mais que eu veja neles exemplos para a minha vida, eu jamais posso ver neles uma pessoa que me abriga da ira futura. Abraão, se eu correr
para me esconder atrás dele, me dirá: não posso fazer nada por você. Se eu correr atrás de Jacó e dizer: Jacó, tenho medo do juízo, me ajude a escapar, Jacó dirá: não posso fazer nada por você. Se eu correr atrás da Maria: Maria, eu te acho uma mulher tão extraordinária, por favor, Maria, me esconda da ira futura, Maria dirá: não posso fazer nada por você, sinto muito. Pedro, por favor, Pedro, eu te admiro tanto, Pedro, por favor, me esconda da ira futura, Pedro dirá: sinto muito, não posso fazer nada por você. E se eu, desesperado, começar a dizer: por favor, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, por favor, Davi, por favor, Pedro, por favor, João, por favor, Maria, vocês não podem fazer nada por mim. Ah, Gabriel, arcanjo Gabriel, ah, Miguel, por favor, vocês não podem fazer nada por mim. Quem é que pode então? E o céu todo vai apontar para o Cordeiro de Deus e vai dizer: ele pode. Se esconda atrás dele, ele pode. Porque só ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Só ele traz as marcas dos nossos pecados. Quando eu me escondo atrás de Jesus Cristo, os meus pecados estão lá, gravados nele, como aquelas cicatrizes espalhadas no seu corpo, no seu rosto, nas mãos e nos pés. Tão certo como ele traz aquelas marcas, ele também traz os meus pecados. E quando eu me escondo em Jesus Cristo, eu me identifico com o meu Salvador, eu nomeio o meu Salvador, e não tem como a ira futura me alcançar. Ainda que eu merecesse, eu serei como aquele ladrão que foi salvo, aquele que disse para o seu companheiro: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Ainda que eu mereça, aquele mal não vai me alcançar, a ira futura não vai me atingir, porque eu vou ouvir do Senhor Jesus o que disse aquele ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vou ouvir a mesma resposta de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu entro no paraíso, mesmo sendo pecador, mas eu entro pelo sangue do Senhor. Eu tenho acesso à salvação por causa das feridas que Jesus Cristo sofreu no meu lugar. Eu creio que os meus pecados foram marcados no seu corpo. Eu creio que ele morreu por mim. Eu creio que ele levou os meus pecados, as minhas iniquidades. É por isso que eu sou salvo. É por isso que eu não entrarei em juízo. É por isso que naquele dia, quando forem abertos os livros, toda a humanidade, vinda de Adão até agora, toda a humanidade vai estremecer. Naqueles livros estão registrados todos os pecados, no livro das obras, nos livros das obras, tudo ali marcado. A humanidade vai estremecer, mas eu não vou nem me preocupar. Os livros das obras podem dizer o que quiserem a meu respeito, mas tem um livro lá na glória, que é chamado o livro da vida do Cordeiro. E aquele livro da vida do Cordeiro tem o meu nome escrito, e embaixo dizendo assim: recebeu Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único Salvador, e o sangue do Cordeiro purifica de todo o pecado. Eu não tenho nenhum medo do juízo final, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu consigo continuar salvo, sabe por quê? Porque eu continuo apegado com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuo salvo por causa dele. Por isso agora eu vou fazer o convite, agora que você sabe por que Jesus foi ferido. Por que me feres? Não pense você que guarda ordinário. Não, aquele guarda lá, ele representa só uma parte da humanidade. Todos os outros, depois que feriram Jesus, eles completam a humanidade.
são os nossos representantes. Aqueles que torturaram Jesus e o crucificaram, aqueles lá são os nossos representantes. Só que eu agora, eu me arrependi. Ainda que eu seja descendente daquela geração, ainda que você seja descendente daqueles que crucificaram Jesus, que torturaram Jesus, ainda que você faça parte da mesma raça humana, hoje você tem que se arrepender. Agora eu sei porque ele foi ferido. Agora eu sei, foi por minha causa. Aquelas feridas são as marcas dos meus pecados. Eu reconheço isso agora, e eu quero pedir perdão a Ele. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. E sabe o que é irônico, amados? Você sabe o que é irônico? E isso deve causar espanto em Deus sobre a natureza humana. Deve causar espanto nos anjos de Deus. Que aparece um maluco aqui na terra dizendo que é Jesus Cristo. Uma pessoa que não faz milagre nenhum, uma pessoa que não tem poder nenhum, que afirma que é Jesus Cristo, e tem gente lá se vestindo como Ele, querendo acompanhá-lo e acreditando que aquele é Cristo. Um Cristo defeituoso, quando a humanidade não crê no verdadeiro. Ouça isso agora. Não há nenhum Cristo na face da terra. Mas surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Enganarão a muitos, mas esses que estão enganados, um dia serão desenganados, porque um dia eles verão o verdadeiro Cristo. Como que alguém pode acreditar em alguém que aparece na terra e diz que é Cristo? Cadê as feridas? Cadê as feridas? Uma mulher estava num leito de morte. Desculpe, eu não quero falar mal não, mas eu quero contar isso. Me entenda, é para você aprender. Uma mulher estava morrendo, uma mulher cristã, uma mulher salva, estava à beira da morte. Ela mal enxergava. E a família, querendo reconvertê-la, a família mandou um padre para lhe dar a extrema-unção. E o padre entrou ali naquele quarto, a mulher deitada na cama, quase cega, enxergava tão mal, só via vultos. Aquele padre entrou no quarto da doente, daquela senhora, e disse: minha irmã, eu vim aqui te absolver dos seus pecados. E ela disse: ai, que bom, se aproxime de mim. Aí o padre, achando, agora eu vou reconvertê-la. O padre se reaproximou dela, assim, todo contente, né? O padre se aproximou todo contente. Por favor, me dê as suas mãos. Ela não enxergava. Aí o sacerdote deu as mãos para ela. Aí ela ficou apalpando as mãos. Ela não enxergava. Ela ficou apalpando, ficou mexendo. E ela disse: sacerdote, o senhor é um grande mentiroso. O senhor é um falsário. O Senhor não pode me absolver de nenhum pecado, porque o único que pode me absolver dos meus pecados é aquele que traz nas suas mãos as feridas que ele recebeu na cruz do Calvário. E o sacerdote recolheu a sua mão e saiu do quarto daquela mulher. Por que ele foi ferido? Para ter as marcas da salvação, para que você identifique o Salvador. Ele é o único que pode perdoar todos os seus pecados, sejam eles quais forem, porque ele foi ferido por tua causa. E hoje, se você reconhecê-lo, olha só, se você reconhecer o verdadeiro Cristo como teu único Salvador, como o único que pode apagar os teus pecados, o único aonde você pode se refugiar e se esconder da ira futura, se você fizer isso agora, o teu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Por isso eu vou fazer a pergunta para você. Nós não estamos falando de religião, mas causa realmente revolta ver que pessoas que não entram no céu
não deixam também os outros entrarem. Isso causa revolta. Não resta dúvida que eles darão contas do que estão fazendo, não resta dúvida, mas até aí a sua alma já se perdeu. Você que está se apegando com homens, acreditando em vestimentas, em batinas, você que está acreditando em seres humanos, você que está acreditando no barro, no gesso, você que está acreditando em pessoas mortas, ainda que tenham sido justas no passado, você que está tentando se apegar com religião, um dia você vai ser desenganado também. Mas hoje aqui, você está recebendo a resposta na palavra de Deus, porque é que ele foi ferido. E se você compreendeu realmente que só ele foi ferido por tua causa, e ele foi ferido no teu lugar, se você recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, agora mesmo, ele vai perdoar todos os seus pecados, e ele vai te dar a alegria da salvação. Hoje você vai voltar para casa dizendo: estou salvo, e essa certeza vai ser absoluta na tua vida. Você vai dormir hoje numa paz que você nunca sentiu antes na sua vida. Hoje você vai saber que só Jesus Cristo salva. Quantas e quantas vezes você já ouviu isso? Quantas e quantas vezes? Mas até agora você não tomou a decisão. E o teu tempo, meu amigo, minha amiga, está se esgotando. O teu tempo está passando, está chegando ao final. Talvez esta oportunidade que Deus está te dando hoje seja uma das derradeiras, ou quem sabe até a derradeira, a última, quem sabe. Mas eu, se fosse você, fugia da ira futura e me escondia no único que salva, que é Jesus Cristo. Olhe bem para mim agora. A tua resposta vai fazer a diferença entre ir para o céu ou passar pelo juízo final e pelos açoites. Se você não quiser o castigo que Jesus sofreu no teu lugar, então você sofrerá o mesmo castigo. Eu garanto que você não vai aguentar. Ou você recebe Jesus e o castigo e as feridas que ele recebeu por tua causa, ou você vai receber o próprio castigo e as mesmas feridas. Eu escapei do castigo, eu escapei das feridas. Você pode fazer a mesma coisa. É só você entregar tua vida para Jesus agora. Olhe bem para mim, porque eu vou perguntar isso. Se você quiser, hoje mesmo, você vai sentir a alegria da salvação. Olhe bem para mim, porque essa resposta só você pode dar. Se eu pudesse chegar aí, pegar a tua mão e levantar, eu faria isso. Meu Deus, olha só, ela quer sim, viu? Ela quer. Se eu pudesse levantar a tua mão e fazer isso, mas eu não posso, Deus não aceitaria. Porque tem que ser você mesmo, você mesma, levantando a sua própria mão e dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Aquele guarda usou a mão para dar uma bofetada em Jesus Cristo. Você vai usar a tua mão para entregar tua vida para Jesus. Quantos aqui que ouviram essa palavra, querem usar a mão, não para dar uma bofetada em Jesus, mas para fazer um sinal com a mão de que crê e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero agora. Oh glória, olha quantas mãos levantadas. Você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque a tua mão não está se levantando para ferir Jesus, mas para glorificar o nome do Senhor. Você que ergueu a tua mão, saia do teu lugar, vem com a mão erguida assim, ó. Vem com a tua mão erguida, vem aqui para frente, vem para cá. Vem com a tua mão erguida, vem mostrando a tua mão. Senhor, minha mão não é para te ferir, minha mão é para te glorificar. Oh glória, vamos usar a nossa mão também para aplaudir o Senhor. Olha quantas mãos levantadas vindo aqui. Vamos aplaudir mais o Senhor. Oh glória, olha ali,
Oh glória, vem com a mão assim erguida. Oh glória. Oh glória. Bem-aventurado, bem-aventurada, mais do que feliz. Oh glória. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Você que está aqui na igreja, poxa, pensa bem, Anás, que não era mais sumo sacerdote, mas se portava como tal, que não tinha legitimidade para isso. Anás foi o primeiro a torturar Jesus. Ele era sumo sacerdote, conservava o título. Anás é a versão masculina do nome Ana. Ana quer dizer graça. Anás quer dizer Deus é gracioso, Deus tem sido gracioso. Anás não soube aproveitar a graça, porque ele devia ali ter dobrado os joelhos na frente de Jesus Cristo. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Ele sabia, mas ele não quis. O que Anás estava? Desviado. Anás estava desviado, conhecia a palavra, mas não se sujeitava a Jesus Cristo, enfrentou Jesus Cristo, assim como Caifás também e os demais. A pessoa, quando está desviada, ela está afrontando o Senhor Jesus, porque ela conhece a palavra, mas não quer mais se sujeitar a Jesus Cristo. Anás devia ter se sujeitado ao Senhor, mas ele não quis, estava desviado. Apesar de Deus ter sido gracioso com ele, aquele miserável não foi salvo. Apesar de religioso, apesar de ter sido sumo sacerdote, apesar de conhecer a Bíblia inteira, ele não foi salvo. Sabe por quê? Porque rejeitou se sujeitar a Jesus Cristo. Quem está afastado, afastada, desviado, desviada, está afrontando o Senhor Jesus, não quer se sujeitar a Jesus. Por isso, essa não é a hora de desviar. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus Cristo está voltando. Quem aqui acredita que Jesus Cristo está voltando? Aquele maremoto na Ásia que matou quase 300 mil pessoas, foi um sinal claro, direto, um soco no rosto da humanidade. Somente seres humanos pereceram, os animais não morreram. E aquele tsunami cumpriu assim de maneira escandalosa uma palavra que Jesus Cristo tinha dito. E na terra, além de todos os sinais que eu falei, fome, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, além de tudo isso que eu falei, que estaria acontecendo na terra, angústia das nações, por causa do bramido e das ondas do mar. Jesus está voltando. Não é hora de você se desviar. É hora de você dobrar os seus joelhos e se sujeitar ao Senhor. Não afronte Jesus não. Você tem que se apegar com Jesus. Quem perseverar até o fim será salvo. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, ou você que está sem igreja, ou você que está morrendo na fé, ou você que está dividido na fé, ou você que está com um pé na igreja e outro no mundo e não está conseguindo acompanhar Jesus, não é hora de ficar assim. Você tem que se apegar em Jesus Cristo e se esconder em Jesus Cristo. Se você está sentindo temor no teu coração, se você está sentindo que precisa se apegar mais com Jesus Cristo, então saia do teu lugar e venha aqui para frente também, porque nós vamos orar. Não tenha vergonha não, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está te chamando. E é hora de você perseverar com teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha aqui para frente, venha, 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 venha. Isso, venha. Há pessoas que querem vir aqui,
mas elas estão com vergonha. E o Espírito Santo está dizendo: venha, porque sou eu que estou te chamando. Não tenha vergonha não. É melhor você fazer isso agora do que se envergonhar depois na volta de Jesus Cristo. Porque se envergonhar na volta de Jesus, não vai haver mais recurso, vai ser a última etapa. Aí você vai ficar para a grande tribulação, aí a vergonha vai ser grande. Se o Espírito Santo de Deus está te chamando também, vem aqui para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem. E enquanto mais alguém está querendo vir, eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, pessoas que estão ouvindo pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Vou pedir para as pessoas que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida do Piauí, vou pedir para cada pessoa se ajoelhar comigo também. Você que está dirigindo, está ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo falou com você, você entendeu por quê ele foi ferido, e você quer se esconder em Jesus Cristo, quer escapar da ira futura. Você que está ouvindo à distância, pela rádio, ou pela internet, ou num aparelho de som, e você quer voltar para Jesus, chegou a hora, faça isso. Coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Teresina, Piauí, Brasil. Cada pessoa que está com a mão direita colocada sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Eu quero que você diga isso, não apenas repetindo, mas arrancando essas palavras do fundo do teu coração. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, a tua palavra falou comigo, e eu não posso me esconder em outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, perdoa agora os meus pecados e as minhas iniquidades. Me purifica com o sangue de Jesus, que foi vertido naquelas feridas. O castigo que devia ser meu, o Senhor lançou sobre ele. E eu creio nisso, que o castigo que me traz a paz, que me traz a vida, estava sobre ele. E eu quero, meu Pai, declarar que eu não tenho outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, escreve o meu nome no livro da vida, confirma o meu nome no livro do Cordeiro, e de maneira nenhuma risque o meu nome do teu santo livro. Meu Pai querido, eu preciso da tua ajuda para perseverar até o fim. Me examina agora, veja, Senhor, o que é que eu tenho que não te agrada, o que é, Senhor, que eu tenho que mudar, e mude, Senhor, pelo teu Espírito. Eu não tenho forças para fazer isso, eu preciso da tua ajuda. Me restaure, Senhor, me renove, Senhor, me fortaleça, Senhor. Pai querido, eu confio no poder do sacrifício do teu Filho Jesus, e através dele eu tomo posse do meu perdão e da minha salvação. Tudo que eu te peço é que o Senhor me ajude a perseverar até o fim na presença do meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor João Ribe